E aí, pessoal? Hoje a gente vai ter um papo super interessante sobre a América Latina. É um tema que faz parte da nossa vida, mas às vezes nem paramos para pensar sobre ele. Verdade. Tipo, a gente sempre ouve falar de América Latina, mas como essa ideia surgiu? De onde veio esse conceito? Boa pergunta. Essa ideia de América Latina como um bloco unido não apareceu do nada, foi uma construção, sabe? Entendi. Ao longo do tempo, com várias visões diferentes, às vezes Vai até ter. opostas, é como montar um quebra-cabeça. Interessante. E quem seriam os donos dessas peças do quebra-cabeça? Quem influenciou essa construção da ideia de América Latina? Olha, a gente pode pensar em dois lados principais, né? De um lado, tivemos a visão dos europeus, dos colonizadores. Eles viam a América Latina com os próprios interesses, claro. Do outro lado, você tinha os intelectuais latino-americanos que buscavam criar uma identidade própria para a região, sabe? Sim. Eles queriam se diferenciar da Europa e mostrar o valor da América Latina. Então a gente pode dizer que a América Latina é resultado de uma disputa de narrativas. Tipo, cada um com a sua versão da história. Exatamente. É como se cada grupo tentasse definir a região do seu jeito. E essa mistura de perspectivas influencia como a gente vê a América Latina até hoje. Faz sentido. Né? Mas e aí, com tantas visões diferentes, como a gente consegue entender o que define a América Latina? O que nos torna latino-americanos? É só a geografia, a língua? Essa é a grande questão. Definir a América Latina não é fácil. É como tentar definir o que é ser brasileiro, sabe? Sei. Cada um tem a sua resposta. A gente pode falar da geografia, da história em comum, mas a América Latina é muito mais do que isso, né? Sim. Uma construção social, cultural, política. É verdade. E como essa mistura cultural se manifesta na América Latina? A gente vê isso na arte, na música, na literatura. Com certeza. A América Latina é um caldeirão cultural. Uma mistura incrível. Por exemplo, você conhece a música sul-americana, Baiana System? Ela fala sobre essa busca por identidade latino-americana, usando referências como Che Guevara e Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. É verdade. A letra é poderosa. Fala sobre as lutas, as desigualdades, a resistência. Me lembrou até 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Aquele universo de Macondo, sabe? Sim. Macondo é como um reflexo da América Latina, com suas misturas culturais, seus conflitos, suas transformações. É como uma metáfora da região. Exatamente. A riqueza cultural da América Latina é enorme, com influências indígenas, africanas, europeias. Entender essa mistura é fundamental para a gente compreender a nossa própria identidade. Verdade. Mas, com tanta riqueza cultural, será que todas as vozes são ouvidas? Será que a gente valoriza de verdade essa diversidade? Infelizmente, nem sempre. Muitas vezes, as culturas e as histórias dos povos indígenas da América Latina foram silenciadas, ignoradas, distorcidas pela narrativa dominante, né? É como se a gente só ouvisse um lado da história. Exatamente. E aí a gente perde a riqueza das outras perspectivas. E como a gente pode combater esse silenciamento? Como garantir que todas as vozes sejam ouvidas? A gente precisa ir além dessa história única. Buscar outras fontes, outras vozes, entender a história de diferentes ângulos. É um desafio, mas é essencial para construir uma visão mais justa e completa da América Latina. Então a gente precisa encontrar as peças que faltam no quebra-cabeça, né? Buscar as histórias que foram silenciadas, as perspectivas que foram ignoradas. Mas como a gente faz isso na prática? Um bom começo é conhecer a história e a cultura dos povos indígenas da América Latina. Ler livros de autores indígenas, procurar documentários, visitar museus. Verdade. Às vezes a gente procura respostas tão longe quando elas estão bem pertinho na nossa própria história. Mas e além de conhecer o passado, como a gente usa esse conhecimento para construir um futuro melhor para a América Latina? Uma das chaves para um futuro melhor é valorizar a diversidade cultural da região. Garantir que todos os povos tenham o direito de viver de acordo com suas tradições, seus valores. E como a gente coloca essa valorização em prática? Começando por nós mesmos. Questionando as narrativas dominantes, buscando outras perspectivas, outras formas de entender a história e a realidade da América Latina. E a partir do momento que a gente se conhece melhor, a gente consegue se conectar com o outro de forma mais genuína, sabe? Com mais empatia. É verdade. Que legal essa reflexão. Começamos falando da América Latina como um todo e agora estamos pensando na nossa própria história, na nossa própria identidade. No final das contas, tudo está conectado, né? A nossa história individual faz parte da história do nosso país, que faz parte da história da América Latina, que faz parte da história do mundo. Nossa, que viagem. E pensar que tudo isso começou com uma simples pergunta. De onde veio a ideia de América Latina? Pois é. Às vezes, as perguntas mais simples nos levam às reflexões mais profundas. Essa conversa me deixou com vontade de saber mais sobre a América Latina, de pesquisar, de me aprofundar nesse tema. Eu também. E a gente te convida para continuar essa exploração com a gente.
Participe do nosso canal, compartilhe suas ideias e vamos juntos desvendar os mistérios da América Latina. E por falar em conhecer, a gente precisa voltar para aquela pergunta inicial. O que define a América Latina? A gente explorou várias ideias, várias narrativas, mas é sempre bom voltar para a pergunta central. E aí, depois dessa viagem toda, o que define a América Latina para você? Olha, para mim não existe uma resposta só para essa pergunta. A América Latina é complexa demais, diversa, sabe? Qualquer definição vai ficar incompleta. É como você disse, tentar definir o que é esse brasileiro. Faz sentido. É como tentar capturar um arco-íris, né? A beleza está na mistura de cores, culturas, histórias. Exatamente. E a América Latina não para no tempo, ela está sempre mudando. E essa mudança acontece em ritmos diferentes, em tempos diferentes. Tempos diferentes. Como assim? É como se a América Latina tivesse várias camadas de tempo. Uma delas é o tempo que veio da Europa, dos colonizadores, com aquela ideia de tradição, de linearidade. Mas a gente também tem o tempo dos povos indígenas com suas próprias ideias de tempo que muitas vezes são cíclicas e ligadas à natureza. Então, é como se a gente tivesse vários relógios funcionando ao mesmo tempo. Isso. E essa variedade de tempos influencia como a gente entende a história da região. Às vezes parece que o passado ainda está muito presente, né? Verdade. As marcas do colonialismo, as lutas por independência, as desigualdades, tudo isso faz parte da nossa história e continua influenciando o presente. Parece que as camadas de tempo se misturam, né? E essa mistura de passado e presente, será que também aparece na forma como as diferentes culturas se relacionam na América Latina? A gente falou sobre ouvir todas as vozes, mas será que isso realmente acontece? Nem sempre. E, infelizmente, me lembrei de uma frase do Fausto Reinaga, um intelectual indígena da Bolívia. Que frase? Ele diz: dane-se, eu não sou um índio, sou um mará. Mas você me fez um índio e como índio lutarei pela libertação. Nossa, forte. Essa frase mostra a força da identidade e da resistência dos povos indígenas, que mesmo com a cultura negada, a identidade distorcida, lutam para ter voz e direitos. É uma frase que nos faz pensar em como a história foi contada, né? E quem teve o poder de contar essa história. Pois é. Para ouvir todas as vozes, a gente precisa ir além da narrativa oficial, conhecer as narrativas dos povos indígenas, suas lutas, suas conquistas. Exatamente. E para isso a gente pode buscar diferentes fontes de conhecimento, livros de autores indígenas, documentários, museus. É verdade. E é preciso questionar as narrativas que a gente sempre ouviu e buscar outras perspectivas. E essa busca por conhecimento, essa desconstrução, pode começar na gente mesmo, né? Na nossa história, nas nossas raízes. Com certeza. Quando a gente se conhece melhor, a gente consegue se conectar com o outro de forma mais verdadeira, com mais empatia. É verdade. E essa conexão é fundamental para construir uma América Latina mais justa. E para celebrar essa diversidade, essa riqueza cultural, a gente pode usar a arte, né? A música, por exemplo, ela tem um papel importante na construção da identidade latino-americana. Sem dúvida. Lembra da música sul-americana do Baiana System que a gente comentou? Sim, lembra? Ela é um ótimo exemplo de como a arte pode nos ajudar a entender a América Latina. A letra tem várias referências e a música mistura elementos brasileiros com ritmos latino-americanos. E ela faz isso de um jeito muito criativo, né? A música fala das lutas, das desigualdades, da resistência. É como se ela trouxesse para a vida o universo de Macondo do Gabriel Garcia Marques. Exatamente. Macondo é uma metáfora poderosa para a América Latina com todas as suas contradições, belezas e dores. E sul-americano faz a gente sentir essa América Latina, com seus ritmos, suas letras, sua energia. É verdade. E a América Latina é formada por pessoas de diferentes origens, culturas, crenças. É uma mistura incrível de gente. Verdade. E cada pessoa tem sua própria história, sua própria visão de mundo. Para construir uma América Latina mais justa, a gente precisa garantir que todas essas vozes sejam ouvidas. Romper com os silêncios, com as narrativas únicas. A América Latina é múltipla, diversa, complexa. E é essa riqueza que a gente precisa celebrar e defender. E a gente faz isso através do conhecimento, do diálogo, da empatia. É um caminho longo, mas a gente precisa continuar juntos. É verdade. E a arte, a música, a literatura, o cinema, são ferramentas poderosas nesse processo de construir uma América Latina mais justa. Com certeza. E a educação também. Ensinar as novas gerações a valorizar a diversidade, a respeitar as diferenças, a lutar por um mundo mais justo. A educação é fundamental para construir um futuro melhor para a América Latina. E essa conversa de hoje é uma pequena contribuição, né? A gente espera ter despertado a curiosidade, vontade de conhecer mais. E que essa curiosidade cresça e dê frutos de conhecimento, respeito, solidariedade. Conhecer a América Latina é conhecer um pouco mais da gente, da nossa história, da nossa identidade. É a partir desse conhecimento que a gente pode construir um futuro melhor para todos. E para continuar essa conversa, a gente convida vocês a participarem do nosso canal. Isso.
Compartilhem suas ideias, suas dúvidas, suas descobertas. Vamos juntos desvendar os mistérios da América Latina. Nossa, é verdade. Essa conversa me fez pensar em quantas coisas a gente ainda não sabe sobre a América Latina. A gente sempre tem algo novo para descobrir, né? Sim. E aprender sobre a América Latina é como se a gente estivesse aprendendo sobre nós mesmos, sobre a nossa história. Com certeza. É uma jornada que não tem fim. Sempre tem algo novo para aprender, para questionar. E o legal é que a gente não precisa fazer essa jornada sozinhos, né? Podemos trocar ideias, compartilhar o que a gente aprende. Exatamente. É por isso que a gente convida vocês para continuar essa conversa com a gente. É isso, participe do nosso canal, mandem suas perguntas, suas ideias. Vamos juntos descobrir mais sobre a América Latina. Valeu, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem pela América Latina. Até a próxima!